Dan, quero começar por um assunto que eu sempre falo quando tu sabe que quando a gente sai do clube, é o meu caso, né, que eu não estou mais no clube, e começa a rememorar o passado, vem as histórias, né? Como é que contratou o fulano? Como é que descobriu o fulano, Beltrano, D'Alessandro, Fernandão, aquele time campeão mundial? Como é que foi, né? Aí eu conto a história do Fernandão, né, que foi uma indicação tua e do João Gabriel lá em 98. E eu queria te ouvir, lembrar contigo como é que aconteceu isso. Tu era atleta, era convocado para seleções, né? A seleção cheia de craques, cheia de atletas que foram brilhantes depois e que tiveram sucesso na carreira, assim como tu, né? Então eu queria lembrar isso aí, como é que tu lembra disso? Eu lembro que houve uma correlação inicial com o Jardel, que o Jardel era o centroavante que naquele momento brilhava aqui no Sul, né, pelas suas atuações do Grêmio, cabeceio e tal, e a gente procurava na base um jogador com essa característica de bom cabeceio, posicionamento de área, e aí tu sugeriu o Fernandão. Queria que tu lembrasse isso comigo. Sim, essa história, ela é uma bonita história do nosso saudoso seu Fernandão. Eu participava, eu jogava nos juniores do Internacional em 96, 97, subi para o profissional em 97, e era convocado para a seleção sub-20, uma seleção que tinha a geração do Alex, Atirson, Fernandão, Perdigão, Cocito, era aquela geração, né? Que nós disputamos Sul-Americano, Mundial. E numa dessas vindas, acho que não sei se foi num torneio do México ou se foi do Sul-Americano, eu me lembro que foi uma conversa no Campo A, que a gente teve, e que tinha também aquela situação do centroavante do Internacional, né? Nós tínhamos Tava, dois. tava junto o João Gabriel, vamos dar o Tava, crédito. não, tava junto o João e a gente conversando no Campo A. E por mais respeito que eu tenha, né? Eu vou dizer, ó, tu tava junto com a gente, não vou te chamar de senhor, né? Até porque hoje eu já tenho cabelo branco também. Então a gente estava ali conversando e chegou a comentar a respeito de, pô, a gente precisa de um centroavante, a gente está buscando um centroavante com tais características. E eu me lembro que eu e o João a gente comentou, pô, vai atrás do Fernandão. Eu não sei se vai ser possível agora, porque era lá em 97, né? Ele estava na seleção brasileira, mas ele é um jogador técnico. Ele não é um cara de muita força, mas ele é um jogador técnico de excepcional finalização, cabeceio, jogador decisivo, né? Não é um jogador muito de intensidade de movimento, e ficou aquela conversa, uma conversa informal, mas que tu gravou aquilo ali, talvez em sequência continuou e provavelmente continuou vendo o Fernandão, e quando hoje eu estou aqui também nessa posição, quando alguém me comenta de algum nome para mim, por mais que naquele momento talvez não seja viável, ele fica na memória da gente e a gente vai ver um jogo, vai acompanhar, e provavelmente tu fez isso e acompanhou o Fernandão, fez o movimento do Fernandão de vir para o Internacional e se tornou o maior ou um dos maiores jogadores da história do clube. Né? Eu sempre digo que, por mais que a gente tenha participado bem pouquinho, né, do percentual dessa vinda do Fernandão, eu acho que a maior parte é tua, como observador, como recepcionista dessa informação, de continuar, porque quando é que o Fernandão veio para o Internacional? Veio só em 2000, 2004. Ele veio 6 anos depois. 6 anos depois, isso ficou lá na memória fotográfica, ficou, provavelmente tu acompanhando e acompanhou, porque depois eu sei que acompanhou ele fora do Brasil e tudo. Eu acho que até seria inviável naquele momento pela questão financeira, mas continuou acompanhando o jogador e na primeira oportunidade que teve, fez todo o esforço, sentou com o Fernandão, buscou, apresentou o projeto. E aí eu sempre digo que as histórias, se não fosse o Fernandão, o protagonista de tudo isso, né, no campo de jogo, jogar o que ele jogou, representar o que ele representou, talvez seria mais um bate-papo a respeito de jogadores de futebol, dessas nossas caminhadas aí na vida do esporte que a gente leva. Mas eu acho que tudo deu certo. Aquela primeira conversa, um primeiro lembrar de um jogador, de um potencial jogador com as características que se buscava, a continuidade de tu ficar acompanhando ele e até chegar o momento certo do casamento e o Fernandão vir e o Fernandão representar e conseguir jogar, né? Porque às vezes a gente pensa eu agora como treinador, a gente visualiza, estuda, vê jogo, vê que aquela característica encaixa num determinado time, mas o jogador chega, não se adapta à família, tem muitos outros fatores que faz com que tenha essa adaptação. E eu acho que na história do Fernandão, ela estava marcada, ela tinha um destino,
para que ele se tornasse o que ele se tornou. E eu fico feliz em ter participado aí 3%, 2% da vinda do Fernandão. Eu acho que a maior parte é tua, e, claro, sem o Fernandão nada disso teria acontecido.